3. Análise semiótica. Entre os métodos chamados sincrônicos, isto é, que se concentram sobre o estudo do texto bíblico, tal como ele se apresenta ao leitor em seu estado final, coloca-se a análise semiótica que há uns 20 anos se desenvolveu bastante em certos meios, primeiramente chamado pelo termo geral de estruturalismo. Este método pode se propor como descendente do linguista suíço Ferdinand de Saussure, que no início deste século elaborou a teoria segundo a qual toda língua é um sistema de relações que obedece regras determinadas. Vários linguistas e literatos tiveram uma influência marcante na evolução do método. A maior parte dos biblistas que utilizam a semiótica para o estudo da Bíblia recorre a Algirdas J. Greimas e à Escola de Paris, da qual ele é o fundador. Abordagens ou métodos análogos fundados sobre a linguística moderna se desenvolvem em outros lugares. É o método de Greimas que iremos apresentar e analisar brevemente. A semiótica repousa sobre 3 princípios ou pressupostos principais. Primeiro, princípio de imanência. Cada texto forma um conjunto de significados. A análise considera todo o texto, mas somente o texto. Ela não apela a dados externos, tais como o autor, os destinatários, os acontecimentos narrados, a história da redação. Princípio de estrutura do sentido. Só há sentido através da relação e no interior dela, especialmente a relação de diferença. A análise de um texto consiste assim em estabelecer a rede de relações, de oposição, de homologação, entre os elementos, a partir da qual o sentido do texto se constrói. Terceiro, princípio da gramática do texto. Cada texto respeita uma gramática, isto é, um certo número de regras ou estruturas em um conjunto de frases chamado discurso. Há diferentes níveis, tendo cada um a sua gramática. O conteúdo global de um texto pode ser analisado em 3 níveis diferentes. O nível narrativo: estuda-se no relato as transformações que fazem passar do estado inicial ao estado terminal. No interior de um percurso narrativo, a análise procura retraçar as diversas fases logicamente ligadas entre elas, que marcam a transformação de um estado em um outro. Em cada uma destas fases, apuram-se as relações entre os papéis exercidos por atuantes, que determinam os estados e produzem as transformações. Segundo, o nível discursivo. A análise consiste em 3 operações. A identificação e a classificação das figuras, isto é, dos elementos de significação de um texto, atores, tempos e lugares. B. O estabelecimento dos percursos de cada figura em um texto para determinar a maneira como esse texto o utiliza. C. A procura dos valores temáticos das figuras. Esta última operação consiste em distinguir em nome do que, igual valor, as figuras seguem nesse texto determinado tal percurso. O nível lógico-semântico é o nível chamado profundo. Ele é também o mais abstrato. Ele procede do postulado que formas lógicas e significantes são subjacentes às organizações narrativas e discursivas de todo discurso. A análise a esse nível consiste em precisar a lógica que gera as articulações fundamentais do percurso narrativo e figurativo de um texto. Para isto, um instrumento é muitas vezes empregado, chamado de quadrado semiótico. Figura utilizando as relações entre 2 termos contrários e 2 termos contraditórios. Por exemplo, branco e negro, branco e não branco, negro e não negro. Os teóricos do método semiótico não cessam de apresentar desenvolvimentos novos. As pesquisas atuais se referem notadamente à enunciação e à intertextualidade, aplicado primeiramente aos textos narrativos da escritura, que se prestam mais facilmente a isso. O método é cada vez mais utilizado para outros tipos de discursos bíblicos. A descrição dada pela semiótica e, sobretudo, o enunciado de seus pressupostos já deixam perceber as contribuições e os limites deste método, estando mais atento ao fato de que cada texto bíblico é um todo coerente que obedece a mecanismos linguísticos precisos. A semiótica contribui à nossa compreensão da Bíblia, palavra de Deus expressa em linguagem humana. A semiótica pode ser utilizada para o estudo da Bíblia apenas quando este método de análise é separado de certos pressupostos desenvolvidos na filosofia estruturalista, isto é,
a negação dos sujeitos e da referência extratextual. A Bíblia é a palavra sobre o real que Deus pronunciou em uma história e que ele nos dirige hoje por intermédio dos autores humanos. A abordagem semiótica deve ser aberta à história, primeiramente aquela dos autores dos textos, em seguida aquela de seus autores e de seus leitores. O risco é grande entre os utilizadores da análise semiótica de ficar em um estudo formal do conteúdo e de não liberar a mensagem dos textos. Se ela não se perde nos mistérios de uma linguagem complicada, mas é ensinada em termos simples em seus elementos principais, a análise semiótica pode dar aos cristãos o gosto de estudar o texto bíblico e de descobrir algumas de suas dimensões de sentido, sem possuir todos os conhecimentos históricos que se relacionam à produção do texto e ao seu mundo sociocultural. Ela pode assim mostrar-se útil na própria pastoral, para uma certa apropriação da escritura em ambientes não especializados. Abordagens baseadas na tradição. Mesmo que ele se diferencie do método histórico-crítico por uma atenção maior à unidade interna dos textos estudados, os métodos literários que acabamos de apresentar permanecem insuficientes para a interpretação da Bíblia, pois eles consideram cada escrito isoladamente. Ora, a Bíblia não se apresenta como um conjunto de textos desprovidos de relações entre eles, mas como um composto de testemunhos de uma mesma e grande tradição. Para corresponder plenamente ao objeto de seu estudo, a exegese bíblica deve levar em consideração este fato. Tal é a perspectiva adotada por várias abordagens que se desenvolvem atualmente. Primeiro, abordagem canônica. Constatando que o método histórico-crítico encontra algumas vezes dificuldades em alcançar o nível teológico em suas conclusões, a abordagem canônica, nascida nos Estados Unidos há uns 20 anos, entende por bem conduzir uma tarefa teológica de interpretação partindo do quadro específico da fé, a Bíblia em seu conjunto. Para fazê-lo, ela interpreta cada texto bíblico à luz do cânon das Escrituras, isto é, da Bíblia enquanto recebida como norma de fé por uma comunidade de fiéis. Ela procura situar cada texto no interior do único desígnio de Deus, com o objetivo de chegar a uma atualização da Escritura para o nosso tempo. Ela não pretende substituir o método histórico-crítico, mas deseja complementá-lo. Dois pontos de vista diferentes foram propostos. Brevard S. Shears centraliza seu interesse sobre a forma canônica final do texto, livro ou coleção, forma aceita pela comunidade como tendo autoridade para expressar sua fé e dirigir sua vida. Mais do que sobre a forma final estabilizada do texto, James R. Sanders coloca sua atenção sobre o processo canônico, o desenvolvimento progressivo das escrituras, as quais a comunidade dos fiéis reconheceu uma autoridade normativa. O estudo crítico deste processo examina como as antigas tradições foram reutilizadas em novos contextos, antes de constituir um todo, ao mesmo tempo estável e adaptado, coerente e fazendo união de dados divergentes, do qual a comunidade de fé tira sua identidade. Procedimentos hermenêuticos foram acionados no decorrer desse processo, e o são ainda após a fixação do cânon. Eles são muitas vezes do gênero do Midrashim, servindo para atualizar o texto bíblico. Eles favorecem uma constante interação entre as comunidades e suas escrituras, fazendo apelo a uma interpretação que visa tornar contemporânea a tradição. A abordagem canônica reage com razão contra a valorização exagerada daquilo que é supostamente original e primitivo, como se somente isso fosse autêntico. A escritura inspirada é a escritura tal como a igreja a reconheceu como regra de sua fé. Pode-se insistir a esse respeito, seja sobre a forma final na qual se encontra atualmente cada um dos livros, seja sobre o conjunto que eles constituem como cânon. Um livro torna-se bíblico somente à luz do cânon inteiro. A comunidade dos fiéis é efetivamente o contexto adequado para a interpretação dos textos canônicos. A fé e o Espírito Santo enriquecem a exegese. A autoridade eclesial, que se exerce a serviço da comunidade, deve velar para que a interpretação permaneça fiel à grande tradição que produziu os textos Dei Verbum 10. A abordagem canônica encontra-se às voltas com mais de um problema, sobretudo quando ela procura definir o processo canônico. A partir de quando pode-se dizer que um texto é canônico? Parece admissível dizer, desde que a comunidade atribui a um texto uma autoridade normativa, mesmo antes da fixação definitiva desse texto, pode-se falar de uma hermenêutica canônica desde que a repetição das tradições, que se efetua levando-se em conta os aspectos novos da situação religiosa, cultural, teológica, mantém a identidade da mensagem. Mas apresenta-se uma questão: o processo de interpretação que conduziu à formação do cânon, deve ele ser reconhecido como regra de interpretação da escritura até nossos dias? De outro lado, as relações complexas entre o cânon judaico das escrituras e o cânon cristão
suscitam numerosos problemas para a interpretação. A Igreja cristã recebeu como Antigo Testamento os escritos que tinham autoridade na comunidade judaica helenística, mas alguns deles estão ausentes da Bíblia hebraica ou se apresentam sob uma forma diferente. O corpus é então diferente. Por isso, a interpretação canônica não pode ser idêntica, pois do texto deve ser lido em relação com o conjunto do corpus. Mas, sobretudo, a Igreja leu o Antigo Testamento à luz do acontecimento pascal, morte e ressurreição de Cristo Jesus, que traz uma radical novidade e dá com autoridade soberana um sentido decisivo e definitivo às Escrituras, Dei Verbum 4. Esta nova determinação de sentido faz parte integrante da fé cristã. Ela não deve, portanto, tirar toda a consistência à interpretação canônica anterior, aquela que precedeu a Páscoa cristã, pois é preciso respeitar cada etapa da história da salvação. Esvaziar das suas substâncias, o Antigo Testamento seria privar o Novo Testamento de sua raiz na história. Segundo, abordagem com recurso às tradições judaicas de interpretação. O Antigo Testamento tomou sua forma final no judaísmo dos 4 ou 5 últimos séculos que precederam a era cristã. Esse judaísmo foi também um ambiente de origem do Novo Testamento e da Igreja nascente. Numerosos estudos de história judaica antiga, e principalmente as pesquisas suscitadas pelas descobertas de Qumran, colocaram em relevo a complexidade do mundo judeu, em terra de Israel e na diáspora, ao longo deste período. É neste mundo que começou a interpretação da Escritura. Um dos mais antigos testemunhos da interpretação judaica da Bíblia é a tradução grega dos 70. Os Targumim aramaicos constituem um outro testemunho do mesmo esforço, que continuou até nossos dias, acumulando uma soma prodigiosa de procedimentos sábios para a conservação do texto do Antigo Testamento e para a explicação do sentido dos textos bíblicos, em todos os tempos. Os melhores exegetas cristãos, desde Orígenes e São Jerônimo, procuraram tirar proveito da erudição judaica para uma melhor inteligência da Escritura. Numerosos exegetas modernos seguem esse exemplo. As tradições judaicas antigas permitem particularmente conhecer melhor a Bíblia judaica dos 70, que em seguida tornou-se a primeira parte da Bíblia cristã durante pelo menos os 4 primeiros séculos da Igreja, e no Oriente até nossos dias. A literatura judaica extracanônica, chamada apócrifa ou intertestamentária, abundante e diversificada, é uma fonte importante para a interpretação do Novo Testamento.